Dizem que a qualidade do filme é decidida na hora do casting. Mas o que isso significa exatamente? Afinal, que diabos é casting? Como que esse processo funciona? Como você escolhe um ator? Vem comigo, vamos conversar. Olá, meu nome é César Moura e este é o Cinema 101. Só queria esclarecer mais uma vez aqui que eu não sou o guru supremo do cinema e tudo que eu for falar aqui não é verdade absoluta. Tudo que você tá para ver aqui nesse vídeo agora é a transmissão de conhecimento da mesma maneira que eu aprendi quando eu estava estudando lá na New York Film Academy. Então, caso você nunca tenha ouvido falar disso na vida, seja bem-vindo. E caso você já trabalhe com isso e tenha alguma abordagem diferente, sinta-se livre para se expressar aqui embaixo nos comentários. Então, vamos lá? Vamos começar com uma resposta simples a uma pergunta. Afinal, o que diabos é casting? Basicamente, é um processo seletivo dos atores, em que estão geralmente presentes os produtores executivos, os produtores, os investidores do filme, o diretor do filme, um tipo diferente de diretor que é o diretor de casting. Mais basicamente ainda, casting é nada mais nada menos do que a entrevista de emprego que os atores se submetem. Numa produção com orçamento um pouquinho maior, é sempre ideal ter um diretor de casting para conduzir esse processo. Mas como o mundo não é perfeito, nem sempre temos o que queremos. Então é o nosso papel como diretor e produtor, ou diretor e roteirista, ou diretor e produtor e roteirista, enfim, conduzir esse processo nós mesmos. Mas antes de chegar ao processo de entrevista propriamente dito, temos alguns passos a cumprir primeiro, com um objetivo mais organizacional. O primeiro passo, obviamente, é que você precisa anunciar seu projeto para que atores apareçam para o seu casting. Para isso, você precisa especificar algumas coisas que são o título do projeto, uma sinopse do projeto, descrição dos atores que você precisa, como idade, gênero, porte físico, cor de cabelo, qualquer tipo de atributo físico que você precisa para sua história. Conflito central da história, como fulano quer objetivo, mas conflito acontece. Data do início da produção, informações para audição, como local, hora que o teste vai acontecer, algum tipo de vestimenta, PDF com trecho do roteiro que vai ser lido, além de uma foto do rosto do ator com seu portfólio impresso atrás. Algum tipo de compensação, como cópia da gravação crua ou cópia do corte final, ou refeições, ou se vai ter cachê ou não. E, obviamente, sua informação de contato. Para anunciar isso, você pode procurar grupos específicos do Facebook ou companhias de teatro, fazer o bom e velho networking. Caso você mora nos Estados Unidos, você tem outras plataformas extras que você pode divulgar seu projeto, como Backstage.com, ExploreTalent.com ou BreakdownExpress.com, enfim. Digamos que tudo está correndo razoavelmente bem e você conseguiu pelo menos uns 40 atores que confirmaram presença no primeiro dia de casting. Como que você organiza toda essa galera? Duas maneiras. Ou você faz um negócio chamado Open Call, em que você estipula um horário de início e um horário de término para os testes, daí os atores vão sendo avaliados por ordem de chegada. Ou você marca um horário específico individualmente com cada um deles e reza pro Deus do filme para que eles cumpram seus respectivos horários. Caso você marque horário com seus atores, o que eu prefiro particularmente, você obviamente precisa se organizar e para isso você faz um documento tipo esse aqui. Você precisa colocar o horário marcado com o ator e o tempo que você acha que vai durar a sessão. Aqui no caso eu coloquei meia hora com cada ator. Você bota o nome deles e o telefone, que eu apaguei daqui por motivos óbvios, qual personagem ele ou ela tem pretensão de pegar o papel, assim como anotações que você vai fazer durante a sessão. Obviamente sempre vai ter aquele cara que vai marcar presença e não vai confirmar o horário. Para esse tipo especial de ser humano, você coloca o nomezinho dele num lugar específico do documento só para saber que ele pode aparecer a qualquer momento. Mas caso você tenha avisado que seria a sessão com horário marcado, ele não tem opção nenhuma senão esperar um horário livre. Mas pelo amor de Deus, como é que funciona esse negócio? É pra isso que eu cliquei nesse vídeo. Ok. Feito toda essa burocracia, finalmente chegou o grande dia de você testar seus atores. E é aqui que eu queria deixar um negócio bem claro antes de continuar. Deveria ser algo que é senso comum, mas nem todas as pessoas tiveram essa divina epifania transcendental budista que diz o seguinte: não seja um babaca com seus atores. Você já ficou nervoso numa entrevista de emprego, né? Eu sei que sim. Mas o nervosismo que os atores passam nessa hora é milhões de vezes pior, porque eles estão literalmente sendo julgados a cada movimento que eles fazem a partir do momento que eles entraram na sala. Dependendo da produção, como eu já falei, pode ser que estejam presentes lá os produtores executivos, os produtores, os investidores, o diretor e o diretor de casting. Soma toda essa plateia que está olhando para tua cara, com duas câmeras apontadas para sua cara, dois holofotes fortes para demônio apontados para sua cara, um microfone apontado para sua cara e a sua cara sendo transmitida em dois enquadramentos diferentes de monitores gigantes nas suas costas. Fica um pouco difícil se sentir à vontade para performar algo, não é? Então, eu repito, não seja um babaca. Você só tem a ganhar se você tratar bem seus atores. Faça eles se sentirem à vontade. Quebra o gelo com eles, converse com eles, faça eles darem risada. Como, por exemplo... This your first audition?
Since I've moved to New York, yeah. Yeah. Yeah, so... Yeah, this is my first ever, so... Alright, well, good luck to you, man. Well, yeah, thank you. I'm probably more nervous than you. well, you never know. Like, you seem like you guys know what you're doing, and, you know... Yeah. I like to think I know what I'm doing. So, Yeah, it'll come natural. so I suppose we are good actors. Yeah, So- Uma vez superado esse nervosismo, eles podem se focar com mais empenho a tarefa em mãos, de uma maneira que você consiga extrair com mais eficiência a performance desejada deles durante o teste. Mas ok, começando o processo. O primeiro ator do dia chegou, você não foi um babaca, o ator ou a atriz está confortável. Eu falei antes que o ator ia estar com 2 câmeras, microfone e holofote na cara dele, mas não precisa de tudo isso. No máximo que você precisa é uma câmera e um tripé, mal microfone você precisa, e fazer uma marca no chão para o ator saber onde ele vai ficar. A primeira coisa que você tem que pedir para eles é a foto com portfólio, tipo essa daqui. Isso vai te ajudar na hora de fazer as avaliações posteriormente, quando você for assistir as gravações do casting, porque daí com a foto você já vê bem o rosto da pessoa, como ela fica em enquadramento de câmera e tal. E, bom, não preciso explicar para que serve um portfólio, né? A segunda coisa, e isso já com a câmera gravando, você pede para o ator fazer uma claquete. Não, você não vai pedir para o ator construir um negócio tipo esse daqui. A claquete, nesse caso, é quando o ator olha para a câmera e diz ou o próprio nome, alguma informação de contato, ou o próprio nome e o papel que ele tem pretensão, ou você só fala para ele fazer a claquete e deixa ele fazer do jeito dele. Você decide isso de uma maneira que fique melhor para você se organizar melhor quando for assistir as gravações posteriormente. Veja alguns exemplos. Hi, my name is Jessica Fernando. Hi, I'm Stefania Sankis. I'm from Venezuela. I'm 28 years old. Emily Nash. Chris Hager, and I'm reading for the bit of Martin. Hi, my name is Aramis Martinez, and I'll be reading for the role of Jonathan Walker. Feito isso, aí vem a primeira passagem do roteiro, que pode ser ou do próprio filme em questão, ou de alguma cena de algum outro filme, de uma cena de uma série de TV, peça de teatro. Você que decide o que é melhor para você poder julgar a performance do ator pro filme que você tem em mãos. Nos vídeos que você está vendo de exemplo das audições que eu conduzi, eu usei trechos do meu próprio roteiro e eu mesmo li o diálogo com os atores. Queria fazer um adendo só para agradecer a pessoa que me ajudou nesse longo dia de testes de audições, que foi a Germana Bello, a criadora da websérie Red. Links aí na descrição do post. Então essa primeira passagem do roteiro é algo que a gente chama de blank read, ou uma leitura em branco. E aqui você não dá nenhum tipo de instrução ou direção para o ator, justamente para você ver o jeito que ele está interpretando a história na cabeça dele. Então só para vocês entenderem a cena um pouco, já que eu falei que estou usando trechos do meu próprio roteiro, a cena em questão é o diálogo entre Lana Hendricks e um outro personagem chamado Martin Jürgen. Martin convenceu o parceiro dele a fazer merda com as pessoas que investigavam a pesquisa ilícita da Lana. Esse diálogo acontece na manhã seguinte a essa cagada. Okay, explain to me one more time what the hell Todd was doing in Amanda's house. He was doing what you told him to do. Okay, my orders were to retrieve information, not to eliminate it. Maybe you should have been more specific then. Who do you think you're talking to? Just because things went your way, that doesn't mean that they were right. Well, I don't see the Walker couple breathing down your neck anymore, do you? Martin, okay, just tell me again, bit by bit, what happened last night. Do you understand what I just told you? Yes, I do. I mean, it means that the bacteria works. It works. This means that the Fenner Institute is over. The Walker's death is still really bad for our image. What do we do then? We'll rebrand. I'll ask for every favor, I'll pull every string, screw up every scapegoat. But there's still Todd alive, roaming around. He's going rogue on us, I'm sure. Yeah, we may rebrand and not be Fenrir anymore, but he's a wolf among us. And what about the boy? Scott Walker. What'd you do? Don't worry. He's been taken care of. E é aqui que o teu trabalho realmente vai começar. Obviamente, atores diferentes possuem backgrounds e experiências de aprendizado diferentes, mas é a primeira pergunta que você faz logo após essa primeira leitura do roteiro que vai definir se o ator que está na tua frente sabe o que ele está fazendo ou não. O que você pergunta para o ator nesse momento é: qual foi seu objetivo? Mas beleza, vamos fazer uma pausa aqui para explicar o que diabos é um objetivo. Um objetivo, nesse caso, não é o que o personagem queria alcançar em cena.
É um pouco disso, mas ele é principalmente o que o ator queria expressar em sua performance. Isso é um conceito básico de direção de atores, e esse tópico em si é algo tão abrangente, com tanta pesquisa, com tanto livro em cima, que eu planejo fazer um vídeo específico só para direção de atores, mas por enquanto vamos focar só em objetivos, que é o que você precisa para poder conduzir uma sessão de casting. Lembra que eu falei nos meus 2 últimos vídeos que não importa para o espectador o que o personagem está pensando ou sentindo, e sim o que ele faz, algo que a gente possa ver, uma ação, portanto, um verbo. Quando você está dirigindo seus atores, para cada cenazinha específica você precisa dar um objetivo para ele cumprir. E esse objetivo vem na forma de um verbo. Por exemplo, digamos que personagem X cai em lágrimas de uma forma que ele ganhe algo em troca de personagem Y. Um bom rumo para essa cena seria dizer algo para o ator como tipo: seu objetivo com essa cena é o de chantagear, ou de convencer, ou de coagir. Ou outro exemplo, digamos que o personagem X está em perigo e chega o personagem Y ao seu resgate. Você podia dizer para o ator que, por exemplo, quando você vai ao encontro do personagem X, o teu objetivo com essa cena é o de proteger, ou de salvar, ou de cuidar. Deu para entender? O nome disso é direção objetiva, e isso é muito mais eficaz do que você ficar perdendo tempo filosofando sobre a moral do personagem ou sobre o que vocês acham que o personagem faria. Por isso que é importante você perguntar isso para o ator durante o casting, porque daí você vai ter noção de algumas coisas, como por exemplo, 1. Se ele se preparou para o casting. 2. Se o ator sabe escutar e sabe ser dirigido. Acredite em mim que tem muito ator por aí que não sabe ser dirigido. Então a resposta ideal para você receber numa hora dessas é algo que deve ser tão objetivo quanto a direção seria. Portanto, a resposta ideal deve vir num formato mais ou menos do tipo: meu objetivo era o de verbo. Como por exemplo... Okay, I'm going to ask you a few questions. Sure. What was your objective? I think to a little bit to berate Martin, like to punish him a little bit. Isso aqui, da maneira que ela disse, é a forma ideal de você obter a sua resposta. Alguns atores demoram um pouco mais para chegar a essa conclusão porque eles muitas vezes são pegos de surpresa com esse questionamento dos objetivos. Aí cabe a você avaliar cada um deles individualmente. E claro, mas claro, que sempre vai ter aquele ator que é o diferentão, que criou o próprio método e que é arrogante o suficiente para nem se dar o trabalho de se esforçar para ir atrás de outras técnicas de aprendizado, de outras técnicas de atuação que foram sendo aperfeiçoadas durante todos esses anos que a arte do cinema existe. E isso, obviamente, aconteceu comigo. Nesse dia que eu estava conduzindo esse casting, chegou uma atriz em que, a cena era um diálogo em pé. Ela quis sentar numa cadeira. Eu me colocava na direção da câmera para ficar frente a frente com o ator, para poder interagir diretamente com eles. Ela quis ficar na diagonal, olhando na direção oposta que eu tava. E para terminar, depois que eu fiz o blank read com ela, que eu perguntei para ela qual que era o objetivo, ela olhou para mim, empinou o nariz e falou: me desculpe, mas eu não trabalho com objetivos. Depois dos 5 segundos de congelamento cerebral que eu tive depois de ouvir aquilo, eu olhei para ela com meu caderno na mão e disse: oh, ok, then. E ao mesmo tempo eu obliterava o nome dela da lista dos bons atores que eu tinha visto aquele dia. Feito isso, o ator tendo respondido qual foi seu objetivo, algo que eu gosto de fazer, mas que você não precisa fazer, mas que eu gosto de fazer, é perguntar para o ator se ele tem alguma dúvida sobre a história ou sobre o personagem. É arriscado você fazer isso, porque você tem que conhecer completamente todos os aspectos dos personagens da sua história, e isso é muito mais difícil do que parece. E aí a gente entra em outro conceito de direção de atores, que são os fatos. Como eu falei, ficar discutindo a moral do personagem é perda de tempo, porque se o diretor tem uma visão na cabeça e o ator tem outra, eles só vão ficar batendo boca e ninguém vai chegar ao consenso nunca. E é exatamente para isso que servem os fatos. Por exemplo, aqui nesse clipe a atriz estava com dificuldade de entender como que a personagem dela conheceu seu marido. Ela, uma jornalista investigativa, e ele, um escritor de mistério. Ela estava tendo dificuldade para entender como que esses dois se relacionavam, como que esses dois se encaixavam. E aí veio a sua pergunta. Do you have any questions about the character, about the story? I was curious about her her backstory. I mean, I sort of tried to concoct something in my head, but I imagine it's very different to what you had, because I thought it was interesting when I read the whole script. I got the impression that she has been doing this for a really long time. She's obsessed with it, which is something that I personally can relate to. Yeah. But I was curious, especially because Jonathan is a mystery thriller writer. Yeah. That kind of struck me as odd. I'm like, okay, she's this hard-hitting journalist that is trying to expose this company, but then her husband is a mystery thriller writer. So I'm like, I wasn't quite sure how that all fitted together. Uh-huh.
So yeah, I'm curious about How they met? yeah, and like where she's coming from and I guess where he's coming from. Ao invés de ficar filosofando sobre amor e como eles poderiam ter se conhecido, eu simplesmente mudei o tom do meu discurso para uma afirmação. E eu expliquei para ela que sua personagem era fã de longa data dos livros do Jonathan e certa vez ela foi numa noite de autógrafo de um dos seus livros. Ele já conhecia ela pelo seu trabalho jornalístico e quando viu que era ela e foi assinar o livro, ele acabou deixando uma mensagem e o número do telefone dele. And she gave the book for him to sign, and he left a message and his phone number. Nice. That's I how it like that. Perfect. Yeah. Okay. That's basically how it started. Yeah, no, I was just curious because I was like, she's so fixated, and you know, she's got all her resources, and then her husband's a writer, and I was Yeah. like, because it was almost like if you've seen Castle. Yeah. I was kind of like, okay, so she's the female lead in that, and then you've got him coming along, and I thought perhaps he was researching a book, but I wasn't quite sure about how he fitted in, but that explains it. Mas então por que fatos são tão importantes? Porque quando a gente está lidando com algo que já aconteceu, com algo que já é background dos personagens, fica muito mais fácil para o ator poder julgar suas próximas atitudes baseadas nesses acontecimentos passados. O que você acha mais eficiente? Dizer que, não, porque o seu personagem ele é um maluco descontrolado. Ou dizer que teve uma vez que teu personagem ele bateu num cara aleatório na rua porque ele viu esse cara maltratando o próprio cachorro. Com a segunda afirmação, pode ser que o personagem nem seja tão maluco assim, já que existe um raciocínio e um motivo para seus atos. Mas beleza, continuando. Depois de tudo isso, depois de você perguntar qual foi o objetivo do ator, depois de você tirar as dúvidas dele, aí sim que vem a segunda leitura do roteiro em que você realmente dá alguma direção. E como você já deve imaginar, essa direção deve conter um objetivo na forma de um verbo, além de descrições extras pertinentes a esse objetivo, como por exemplo... I want you to scrutinize. Scrutinize? Yeah. Okay. I would like you to be a little more obnoxious. Obnoxious? Yeah. Sure. It's as if the whole world is wrong and you're the only one that's right. Okay. Got Sure. it? Yep, absolutely. Agora veja a diferença da cena sem objetivo em comparação à cena com objetivo. Okay, explain to me one more time what the hell Todd was doing in Amanda's house. He was doing what you told him to do. Okay, my orders were to retrieve information, not to eliminate it. Maybe you should have been more specific then. Who do you think you're talking to? Just because things went your way, that doesn't mean that they were right. Well, I don't see the Walker couple breathing down your neck anymore. Do you? Martin. Okay, just tell me again, bit by bit, what happened last night. Explain to me one more time what the hell Todd was doing in Amanda's house. He was doing what you told him to do. My orders were to retrieve information, not to eliminate them. Well, maybe you should have been more specific then. Who do you think you're talking to? Just because things went your way doesn't mean that you were right. Well, I don't see the Walker couple breathing down your neck anymore. Do you? Okay, Martin, tell me again, bit by bit, what happened last night? Amanda? It was him, wasn't it? The whistleblower. It's over, John. We're on our own. What do you mean? Well, apparently the whistleblower has decided to stop blowing the whistle. Meaning? Meaning the investigation is over. Our only weapon against the Institute just backfired on us. Amanda, what did he say? He said it's too dangerous. He's fearing for his life and we should do the same. And you agree with him? You're going too far. As if Lana Hendricks and her research aren't. Yeah, but Lana Hendricks is not my wife. This guy that talks to you, he's one of them. How close do you think we are of getting ourselves killed with him? He's not going to get himself I don't killed. care! I care about you and Scott and myself. I care about this. I care about how obsessed you are and how sick you might be. So what do you want to do? We destroy everything.
Amanda, it was Emma, wasn't it? The whistleblower? It's over, John. We're on our own. What do you mean? Well, apparently the whistleblower has decided to stop blowing the whistle. Meaning? Meaning it's over! Our only weapon against the Institute just backfired on us. Amanda, what did he say? He said it's too dangerous. He said he fears for his life and we should do the same. And you agree with him. Yeah, you're going too far. As if Lana Hendricks and her research aren't. Yeah, but Lana Hendricks is not my wife. This guy that talks to you, he's one of them. How close do you think we are of getting ourselves killed with him? He's not going to get himself I don't killed. care. I don't care. I care about you and Scott and myself. I care about this. I care about how obsessed you are and how sick you might be. So what are we going to do? What I told you, we destroy everything. Se você já estiver satisfeito com a performance do ator com esse objetivo que você deu, você pode encerrar o casting por aí numa boa. Caso ainda não esteja satisfeito, você pode repetir o processo quantas vezes você achar melhor, dando novos objetivos, dando mais ajustes ao ator até que você se dê por satisfeito. E você pode dar uma misturada nas coisas, como por exemplo, se a cena é algo muito dramático, você pode dar um objetivo para o ator que transforma a cena numa comédia. Aí desse jeito você consegue ver qual que é o alcance do ator, por exemplo. Encerrada essa primeira sessão de casting, você deve avaliar os atores, obviamente, e caso você tenha muitos que você tenha gostado, você chama eles para algo que a gente chama de callbacks, que é uma segunda sessão de casting, ou uma terceira, uma quarta, uma quinta, e com cada callback você vai afunilando mais ainda até chegar no ator perfeito. E você pode ir avaliando ele de formas diferentes, como por exemplo, botar cada um dos atores para contracenar, ou mandar eles prepararem um monólogo, ou continuar tudo individual, mas com um texto diferente. Você decide, desde que você não seja um babaca, e mande uma mensagem para os atores que você não vai selecionar também, só para eles saberem que não estão mais fazendo parte do projeto, para eles não ficarem esperando ansiosos essa resposta. Quase ninguém se importa em fazer isso. Eu faço, porque não dói nada e você ainda continua com a simpatia dos atores e o contato deles para algum projeto futuro. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Tem alguma dúvida sobre casting, direção de atores ou confecção de roteiro? Então manda uma dúvida aqui no meu e-mail, porque eu presto consultoria e posso te ajudar com alguma dúvida que você tenha. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Aprendeu alguma coisa de novo? Não concorda com alguma coisa que eu disse? Tem alguma sugestão para um vídeo futuro? Então deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários e como sempre, dá aquele joinha, assina o canal, clica no sininho para receber notificações sobre vídeos novos, me siga nas redes sociais e corta!